Fala, povo da Aliança. Tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Aliança e vamos dar sequência àqueles estudos sobre criação de filhos, mas agora abordando um outro assunto, não é? Porque a gente falou primeiro sobre a criação na visão da disciplina, né? Como aplicar a disciplina aos filhos, às crianças. Agora, a partir de hoje, nós vamos ver como o pai, né, ou a mãe tem grande influência sobre a vida, sobre o coração da criança, na intenção de fazer com que as suas vidinhas também sejam centradas em Cristo. E eu queria de antemão dizer que essa série de estudos, ela não está voltada apenas para quem é pai ou mãe, tá? Mas ela pode ser muito útil para a sua vida se você for avô ou avó, porque aí você poderia orientar, né, os seus filhos já casados. Pode ser muito útil se você pretende ser pai ou mãe, assim você fica de antemão sabendo aí como funciona, né, o manual do fabricante, né? Ou mesmo que você não seja pai, nem pretenda ser, de uma forma ou de outra, se você lida com crianças sendo professor, né, babá, né, pedagogo, enfim, em maior ou menor grau, sem dúvida alguma, esses estudos serão muito importantes para você. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Qual é a principal tarefa de um pai cristão? Eu creio que muitas respostas vêm à mente nesse momento. E algumas delas, talvez a ideia de criar bons filhos, né? Filhos que estejam preparados para o mundo ou que se destaquem no mundo, criar pessoas de bom caráter, criar pessoas que possam trazer uma grande contribuição, pessoas que sejam aquilo que a gente não foi, né? Tornar os nossos filhos cristãos também. Enfim, uma série de respostas, a maioria delas correta, mas eu creio que para a gente chegar num denominador, né, que envolva todas essas respostas, para encontrar uma principal tarefa, a gente teria que voltar então lá no material bruto, né, no que as crianças são por dentro, para chegar também na nossa principal tarefa. Os pais precisam compreender qual é a natureza essencial dos seus filhos. Se você ler Gênesis 8, 21, né, a passagem que ocorre ali após o dilúvio, quando Deus dá o símbolo da aliança para Noé, né, esse símbolo tem sido aí usado, né, indevidamente, né, foi plagiado por outros movimentos aí que são inclusive anticristãos, mas quando Deus deu o símbolo da aliança, né, que foi o arco-íris, ele prometeu que não destruiria a humanidade por meio de um dilúvio, apesar de que o coração do homem, diz a passagem, é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Contexto ali, Deus, conhecendo o coração do homem, ele usou o dilúvio apenas como um sinal, né, de um juízo vindouro, né, mas dando a oportunidade do arrependimento ao homem. Mas essa frase chama atenção, ela fica igual uma pulguinha atrás da orelha, né? O coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Isso quer dizer que toda criança, né, desde quando nasce, ela já tem um coração predisposto para o mal, né? Ela já está inclinada, é muito mais fácil ela praticar o mal do que o bem. E eu creio que, se você for honesto, você não vai discordar disso, porque você sabe o que acontece com você mesmo, né? E se você tem crianças, tem filhos pequenos, sabe que você nunca precisou ensinar coisas erradas, eles aprendem sozinhos. Já as coisas boas, dá trabalho ensinar. Enfim,
Ah, é sábio, então, que cada pai, cada mãe saiba disso e ah, entenda, né, pondere qual é o impacto que isso deve ter no objetivo de se criar um filho. Então, se você sabe que o coração de uma criança é inclinado para o mal, o seu principal objetivo como pai, mãe, ou cuidador, ou professor de uma criança deve ser justamente se opor a essa inclinação, né? Fazer uma oposição àquela inclinação natural da criança para o mal. E como fazer essa oposição, né? É justamente demonstrando em palavras e em ações a atratividade de uma vida inclinada para Deus, no caso a sua, né? O seu objetivo vai ser demonstrar a sua vida, né? Aplicar a sua vida em palavras e ações sobre a vida da criança, para que ela se sinta atraída pelo Evangelho, pela obra do Espírito Santo, tá? Em oposição à inclinação natural que ela já possui. Creio que isso, né, ou parte disso, estava na mente de Deus, né, quando inspirou Moisés a escrever a famosa instrução lá de Deuteronômio capítulo 6, o ouve Israel, né, os hebreus chamam de Shema Israel, né, e que diz o seguinte, né, tu as inculcarás aos teus filhos e, e falará delas ao se assentar em sua casa, ou andando pelo caminho, ou ao deitar-se ou ao levantar-se. Justamente uma descrição da vida diária, na qual o pai deve demonstrar, né, através da sua vida, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras, como é ter uma vida com Deus. E isso deve ser tão persistente, né, que se torna praticamente um ato de inculcar, né, de colocar na cabecinha, ou seja, no coração deles. Também lá em Provérbios a gente vê Salomão, né, que em boa parte dos provérbios escreve como um pai ao seu filho, né, e assim, no capítulo 4 especificamente a gente vê isso muito claro, ele dando instruções ao seu filho, né, mostrando as instruções de Deus, estimulando o seu filho a ver sabedoria, vantagem, a bênção de uma vida inclinada para Deus, que ele chama de o caminho da sabedoria, né? Ao passo que mostra também o problema, a destruição que resultam de seguir a própria inclinação do seu coração para o mal. Chegando no Novo Testamento, é interessante ver como João Batista ele usou a sua voz, a voz que clama no deserto, né, para apontar Jesus para Israel, né? E ele fez justamente o que o pai deve fazer para o filho, né? Inclinar, né, o seu coração para Deus, tendo uma vida centrada em Cristo, né? Então, resumindo, né, no contexto cristão da coisa, inculcar aos filhos o Evangelho é justamente levá-lo a expressar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, mas vamos lá, né? A pergunta como fazer isso, ela não dorme, né? Ela está sempre nos incomodando. Como eu posso, então, como é que eu posso expressar, né, ou apresentar a minha vida para o meu filho de uma forma que ela seja atraente e que o leve a seguir a Cristo, que o leve a seguir o preceito de Deus em detrimento da sua própria inclinação natural. Vou ressaltar aqui alguns princípios que vão te ajudar nisso, tá?
O primeiro princípio é que você tem que ter uma vida inclinada para Cristo, em primeiro lugar. Né? Como é que você vai ensinar algo que você não vive? Então você deve ter um produto de vida que você possa infundir ativamente nos seus filhos. Né? Então é necessário que primeiro pai e mãe desenvolva, né, uma caminhada para se tornar um seguidor maduro de Cristo, um seguidor capacitado, um seguidor engajado na obra de Cristo. Agora, o erro é muitas vezes o pai e a mãe que fica esperando aquele bendito dia em que finalmente ele se tornará um cristão totalmente maduro. Né? Bom, esse dia, na verdade, não vai chegar nunca, porque a gente sempre tem algo a mais, né? A crescer, a amadurecer. Então, o significado é que você deve já fazer isso no processo. Enquanto você caminha em direção à maturidade em Cristo, você deve também ir infundindo, aplicando a sua vida sobre a vida do seu filho, né? Não importa em que estágio da caminhada espiritual você esteja. Eu costumo dizer que você sempre vai estar um passo à frente de alguém e provavelmente um passo atrás de outro alguém. A gente sempre tem alguém a seguir e alguém a nos seguir, e sem dúvida alguma os nossos filhos nos seguem, e você deve então caminhar. Né? Se você estiver caminhando, né, você terá condições de estar um passo à frente deles e assim ir conduzindo eles nessa jornada, nesse crescimento. O segundo princípio, importantíssimo, é que a sua prioridade no trato, né, com seus filhos não deve ser influenciar o comportamento deles, mas sim influenciar o coração. Tá? Porque o que é mais comum é a gente dar ordens e forçar a barra, né, para que eles sejam do jeito que a gente quer, no padrão que a gente quer, e aí entra castigo, disciplina e tal. E a gente falou um pouco disso, né, quando falou do assunto disciplina, que a disciplina não tem o objetivo de forçar com que o filho seja do nosso jeito, mas ela é um instrumento para chegar ao coração do filho. Se você não assistiu esses vídeos, procure na playlist e assista. Mas o ponto aqui é que você poderá até, né, com muito esforço, criar uma criança que se torne aí um jovem, um adulto, que tenha um comportamento aceitável na sociedade, que seja uma pessoa educada e etc, etc. Mas se você olhar na Bíblia, né, aquela história do filho pródigo, está registrado lá em Lucas 15, você vai ver que esse filho pródigo, né, que fugiu de casa, ele tinha um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, ele tinha uma vida de aparência diante do pai. Ele fazia tudo o que o pai mandava, mas o coração dele não era inclinado para o pai. Né? Na verdade, ele ficava sempre esperando receber alguma coisa em troca. Ele queria provar para o pai que ele tinha méritos, né? Que ele era melhor do que o seu irmão. E de fato ele não se sentia um filho, mas sim um escravo. Né? E o pai responde para ele dizendo: meu filho, tudo que é meu é teu. Né? Sempre foi. O relacionamento de Deus com seus filhos não é baseado no mérito, mas na graça, tá certo? De forma que o que Jesus queria com aquela história era justamente ensinar para os judeus que estavam perguntando para ele, principalmente ali os fariseus, que eram pessoas muito religiosas, que uma vida de aparências ela esconde, né, um coração desatento. Ela pode esconder um coração que não é inclinado para Deus. Né? E o nome disso é hipocrisia. Tá? Então, cuidado. Se a sua ênfase for o comportamento dos seus filhos, você pode estar criando uma nova geração
de fariseus, né, de pessoas que mascaram um coração distante de Deus através de um comportamento aceitável ou esperado na sociedade ou na igreja, tá? Então, o que é importante? Importante, de fato, focar o coração, né, o ensino da palavra, né, a correção, a gente tratou disso, ela tem que vir acompanhada do ensino, né, do preceito bíblico, de que o pecado não é algo que está incomodando o pai, não é algo que está tirando a comodidade do pai, mas é algo que desagrada a Deus, né? Algo que nos faz mal, algo que leva à morte, né? E apontar a solução na graça de Cristo, né? No sacrifício de Cristo pela nossa vida, né? Em prol de pagar os nossos pecados na cruz, e o qual nos oferece perdão, né? Uma vida cheia do Espírito Santo, né? E uma vida reta, segundo o seu coração. Então, lembre-se, gente, um bom comportamento não é substituto de uma vida espiritual. Então, pais, foquem o coração, influenciem o coração e não o comportamento. E o terceiro princípio de hoje é o seguinte, né? Para você inclinar aí o coração do seu filho a uma atratividade de uma vida centrada em Cristo, é se lembrar que somente o Espírito Santo pode criar amor por Deus no coração dos seus filhos. Pastor, agora complicou, hein? Parece que está desmentindo o que você falou antes. Não, meus irmãos, não está desmentindo. O pai, né, e a mãe continuam ainda tendo um papel fundamental, né? Ou se você for um professor, ou se você for um tutor, né, um cuidador, etc. Vocês ainda têm um papel a desempenhar. Por quê? Porque continua sendo verdade que o elemento mais persuasivo para atrair o coração de uma criança para Deus é o Espírito Santo trabalhando na vida de um pai, né? E através da vida do pai na vida do filho. Ficou meio enrolado aqui o que eu falei, né? Mas é o Espírito Santo usando a sua vida para influenciar a vida de uma criança. Esse ainda continua sendo o instrumento mais poderoso, né, nas mãos de Deus para chegar a esse fim. Quando Salomão consagrou o templo que ele tinha construído, né, em Jerusalém, ele fez uma oração e está registrado lá em 1 Reis 8:58, ele dizendo o seguinte: faça com que de coração nos voltemos para ele. O Salomão sabia que o templo, como funciona a igreja hoje em dia, né, pode ser um lugar de rituais vazios, um lugar de hipocrisia, se o Espírito Santo não influenciar e não inclinar o nosso coração para Deus, né? O que a gente faz sem a ação do Espírito Santo pode ser uma coisa apenas mecânica. Então também é dever do pai orar pelos seus filhos, né? É fundamental que o pai apresente a vida dos seus filhos, né, nas mãos do Espírito Santo de Cristo, para que ele incline os seus corações. Você deve confiar no poder do Espírito Santo, né, o poder que ele tem de fazer o Evangelho real e atraente na sua própria vida, né, para que o amor que você tem por Jesus convença o coração dos seus filhos a amarem Jesus como você ama. Tá? Então, agora, enfim, tem algumas perguntas que nós não vamos responder hoje, mas pode surgir uma dúvida aqui, né? Tipo, então meus filhos, o filho de crente, ele sempre vai ser crente, né? Todo filho de um cristão, ele vai se tornar um cristão? Isso é uma regra
absoluta, etc, etc. Bom, nas próximas semanas a gente vai explicar isso com mais detalhes. Mas guarde aqui 5 princípios, né, os 5 verdades. Os princípios eram 3, mas 5 verdades que a gente tratou hoje e assim fica como um fechamento do encontro de hoje, tá bom? Primeira verdade, as crianças já vêm ao mundo, nós já viemos ao mundo com o coração inclinado para o mal. Lembra-se lá da Arca de Noé, Gênesis 8, 21. Segunda verdade, a tarefa principal dos pais é se opor a esta inclinação natural do coração das crianças, dos filhos, demonstrando na sua própria vida uma vida atraente e inclinada para Deus, né? E portanto centrada em Cristo, que é o ensinamento do Shema, né? Tu inculcarás aos teus filhos. A terceira verdade é que os pais então devem envolver seus filhos para poder aplicar a sua vida espiritual neles, tá? Então, desenvolva isso primeiro na sua vida e demonstre com palavras e obras para os seus filhos, aplicando a sua vida sobre a vida deles. Não adianta o famoso faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Quarto lugar, foque o coração e não o comportamento. Lembre-se do irmão mais velho do filho pródigo, lá de Lucas 15, tá? E finalmente, lembre-se que é o Espírito Santo que vai usar o amor que você tem por Jesus para inclinar o coração do seu filho para Cristo. Tá bom, gente? E vem mais por aí para desenvolver mais esse assunto, tá? Espero que isso tenha ajudado você, tenha abençoado a sua vida. E terça-feira que vem tem mais, tá? Dando aqui os créditos ao pastor Randy Pope, que desenvolveu, né, ou a sua equipe desenvolveu boa parte desse estudo. Então, fica aqui registrado. Um grande abraço para todos vocês.